Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural, amém? Com muita expectativa do seu coração para esse dia. Sejam todos bem-vindos a essa terça-feira abençoada. Glória a Deus, glória a Jesus. Shalom, 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 shalom. Aumenta a expectativa do seu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Shalom, 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 shalom. Pastora Patrícia, Sara, Kate, Pastora Célia. Shalom, 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 shalom. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Já vai abrindo comigo em Números capítulo 11, fazendo favor. Esse vai ser o texto de hoje. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. A gente pensa no calor que é aqui no Mato Grosso. Nós estamos no Mato Grosso ainda, né, amor? Sim. Mas na fronteirinha, né, amor? A gente tá quase numa tríplice fronteira. É, a gente tá quase numa... Pará, Tocantins e Mato Grosso. É mais ou menos isso aí. Mas aqui ainda é mais fresco, né, Apóstolo? É mais Essa fresco. região aqui onde a Mais gente tá. fresco. Mais fresco. Mas por ser, eu acho que é por ser no sítio, sabe? É, a gente tá na fazenda da Vanessa. Amanhã nós já vamos começar a ir embora, né, amor? Sim, a gente começa. Amanhã a gente já começa a avançar pra casa. Glória a Deus. A gente pensa numa pessoa que fica doida pra voltar pra casa, sou eu. Doida pra voltar pra casa. Doida pra estar em casa. Meu Deus. Lembra que eu falei pra vocês do outrovertido, né? Tem o extrovertido, tem o introvertido e tem o outrovertido. Então eu sou a pessoa outrovertida. Então eu quero estar em casa. Eu amo socializar, mas eu preciso do meu tempo, da minha casa, das minhas coisas, do meu jeito, né? Glória a Deus. Não, gente, aqui não é quente, não. Aqui não é quente. Aqui é uma sauna. Né, amor? Aqui é uma sauna. Aqui é quente demais, tá louco? É muito quente. Você acha que daí o Shalom fica oprimido? Gente, meus cachorros ficam meio oprimidos com o calor daqui, pra vocês terem noção. Mas faz parte, né, amor? Faz parte. Faz parte, gente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Glória a Deus. Quem tá contando um dia pra ir pra casa? A Paula deve estar no Brasil, deve estar doida pra estar em casa. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus. Eu quero te exaltar e dizer, Senhor Deus, que nós te amamos. Obrigada, Deus, por mais uma madrugada poderosa, por mais uma madrugada sobrenatural. Senhor Deus, fala conosco no dia de hoje. Senhor Deus, fala conosco, Pai, a revelação da Tua palavra. Senhor Deus, nós estamos abertos, Pai, àquilo que o Senhor deseja fazer. Nós estamos abertos, Pai, para escutar. Nós nos submetemos, Jesus, à Tua palavra, ao Teu governo. Nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te adoramos. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, por mais um tempo precioso na Tua presença nessa madrugada. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. É isso que eu oro, Pai, e declaro, Senhor Deus, nesse devocional de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram comigo em Números, capítulo 11. Fazendo um favor, nós vamos estar lendo. O povo se queixa de Moisés. Amém? E deixa eu te falar, sempre vai ter um povo ingrato na sua vida. Sempre vai ter um povo reclamão. E você tem que saber lidar com isso, amém? O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés. E quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou.
Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Ou seja, o povo estava com saudade do tempero do Egito. O maná era como a semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e recolhia do chão, usava-a para fazer farinha, triturando em moinhos manuais e socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folheada, assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, com o orvalho. Grifa o versículo de número 9. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, como orvalho. Amém? Grifa o 9. O maná continua caindo. E o maná é uma bênção espiritual, tá? O maná é uma bênção que Deus estabelece sobre as madrugadas. Nós tomamos toda a madrugada o maná. Nós tomamos do maná toda a madrugada. Eu e você estamos na madrugada, nós estamos tomando o maná. O maná é algo espiritual que Deus está transbordando. E que horário que é? Na madrugada, porque ele cai como orvalho. Amém? Só que lá no acampamento, o maná, além de ser uma bênção espiritual que vinha na parte da noite, também era literal. Ela se materializava para eles comerem, tá? O maná era como uma semente, né? Aqui, ó, no 9. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, como o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei eu e dei a luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como mãe carrega um bebê que mama? Como eu levaria a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para este povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. E se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Moisés está esgotado, Moisés está cansado. E Moisés está falando assim: olha, Senhor, eu não sou mãe, não sou pai desse povo, não paria esse povo é rebelde, esse povo é difícil. E se você me matar é melhor. Então imagina a pressão pelo qual Moisés não estava passando, né? A pressão psicológica, certo? E aí, então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Eu quero que vocês grifem essa parte. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Moisés, eu vou pegar um pouco dessa essência, um pouco
desse tempero que eu coloquei em você, eu vou colocar sobre esses 70 homens para poder te ajudar. Amém? Então, Deus constituiu Moisés, esse líder. Havia uma unção sobre Moisés para ele ter visão, para ele ter direção, para ele saber o que fazer. Agora, Moisés precisa levantar 70 homens para poder ajudar ele. E aí Deus vai tirar um pouco do espírito que está sobre Moisés para derramar ali sobre esses homens, tá? Tomarei um pouco do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles, assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela, pois rejeitarão o Senhor que está aqui entre vocês, e reclamarão contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: Eu lhes darei carne durante um mês inteiro, mesmo que abastecêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los. Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então a gente está lidando com um povo ingrato, tá? E queridos, o ingrato, sempre vai ter o ingrato nas nossas vidas, certo? E o dia que você deixa de ser útil para alguém, essa pessoa pode se tornar ingrata aí na sua vida. Então você tem que ter realmente o fruto do Espírito, tá? Isso é normal. Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo, reuniu 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. Então o Espírito desceu sobre eles, eles profetizaram, mas depois isso não aconteceu mais. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento e faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés, Eldade e Medade, então profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Nessa época o Espírito Santo não vinha sobre todos, ele estava sobre Moisés e agora ele estava sobre esses 70 líderes. Então hoje eu e você temos a oportunidade de ter o Espírito Santo sobre nós, tá? Então aqui, ó, o Senhor envia codornas. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, em todas as direções. Voavam a uma altura
de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou as codornas durante todo aquele dia. Aquela noite e todo o dia seguinte, ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las, mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quebrote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quebrote Atavá, o povo viajou para Azarote, onde ficou algum tempo. Então a ira do Senhor veio sobre o povo, que estava com saudade ali, né, da carne do Egito, das coisas do Egito. Então, vamos pensar, Deus tirou o povo da escravidão de 430 anos. Mas agora esse povo tá reclamando por causa de tudo. Só que o primeiro episódio da reclamação não é esse, porque eles querem carne. Eles começam a reclamar desde o início. Então eu quero que vocês imaginem que Deus já tá por aqui desse povo. Esse povo tudo, Moisés, você trouxe a gente aqui para nos matar. E Moisés, querido, Moisés já tá tão fadigado. Moisés já tá num colapso nervoso tão grande, que Moisés está mais ou menos assim: Deus, me mata, tira a minha vida, eu não dou conta mais, já tá complicado, amém? E gente, não é fácil realmente, porque lidar com pessoas é muito difícil, lidar com pessoas ingratas. Tem pessoas que você só vai ser útil para ela enquanto você pode proporcionar algo. A hora que você não serve de utilidade, ela te descarta. E nós vamos ter pessoas desse tipo, pessoas ingratas, pessoas gratas. Nós vamos ter uma variedade de pessoas a vida inteira do nosso lado. Só que nós não podemos mudar a nossa essência por causa das peças que, vêm para nos forjar. Amém? Então, a murmuração é abominável. Deus odeia a murmuração. A murmuração apaga a gratidão. Tá? A murmuração, ela apaga. Então, nós devemos aprender a ser gratos a Deus, aprender a ter gratidão. A gratidão é reconhecer o que você tem nas mãos, é reconhecer que a tua provisão e tudo que está na sua vida vem direto do trono da graça. Amém? Então, a murmuração, ela revela que alguém perdeu a visão. Toda vez que você vê alguém reclamando, essa pessoa perdeu a visão da fidelidade de Deus. Ela não consegue enxergar a fidelidade de Deus mais. Essa pessoa agora ela só consegue enxergar o quê? O caos. Ela só consegue enxergar o tempo difícil, as coisas, a falta. Ela não consegue enxergar, eu estou passando por uma circunstância difícil, mas espera aí. Olha só o que Deus tem provido para mim. E, querido, se tem uma chave para você prosperar em qualquer área, é a gratidão. Então, não é chato a gente caminhar do lado de pessoas ingratas. É horrível, queridos, estar do lado de pessoas ingratas. A pessoa tá murmurando de barriga cheia, a pessoa tem tudo e ela tá, certo? A murmuração, ela rouba a alegria da sua caminhada, certo? A ingratidão, ela distorce a memória dos milagres que Deus já fez. Então, esse povo aqui ingrato, parece que não foi eles que viveram a manifestação de 10 pragas que Deus trouxe para tirar eles do Egito. Parece que tudo que Deus fez foi apagado porque a ingratidão distorce a memória dos milagres que ocorreu. Então muitas vezes tem pessoas que teve intervenção de Deus, foi curadas, mas estão ali reclamando. Parece que Deus nunca tocou na vida delas, amém? Mas o coração que é grato, ele permanece firme. O coração grato, ele atrai as bênçãos do Senhor. Então, queridos, não reclamem de jeito nenhum. Não reclamem. Comece a falar assim, olha, eu tô passando por uma circunstância difícil, mas não tem me faltado nada. Deus tem provido tudo para mim. Deus tem me dado provisão. Deus tem me dado estratégia. Deus tem me dado sabedoria. Deus tem me dado recurso. Amém? O coração ingrato vai atrasar a sua vida.
Amém? Então, o que você vai fazer? Você é uma pessoa que vive reclamando. Você vai pedir perdão, fala: Deus, me perdoa, eu tenho sido ingrato. Eu tenho sido ingrata. Fala: Jesus, me perdoa, eu tenho sido ingrato. Eu tenho sido ingrata. E eu sei que a ingratidão pode atrasar a minha vida. Amém? Então, o povo começa aqui a cobiçar as coisas do Egito. Ou seja, isso aqui acontece muito, é muito típico da pessoa que ela se posicionou em Cristo, ela se posicionou nos caminhos do Senhor, só que ela começou a ter saudade das regalias que ela tinha no mundo. E ela começa a falar assim: nossa, mas quando eu tava lá no mundo, nossa, mas aqui agora tá tão difícil, mas quando eu tava lá no mundo, não me faltava isso, não me faltava aquilo. Não romantize o lugar aonde Deus te tirou. Não romantize o lugar da onde Deus te tirou. Não romantize o cativeiro que Satanás mantinha você cativo por vários anos. Não romantize a época que vocês viviam no Egito. Amém? Porque, queridos, quem perde o prazer na presença de Deus e começa a desejar as coisas do Egito é porque ele já está fora. Ele já está desviado dos caminhos do Senhor. Ele tem que viver, ele tem que passar por um alinhamento. Então, tem gente que, quando ele vai contar o testemunho, você pode perceber, ele tem prazer de contar quem ele era. Nossa, porque eu era isso. Você não tá entendendo, não. Eu era assim, eu era assado. E você vê um certo prazer que a pessoa tem de contar aquilo. De contar que ela é isso, que ela é aquilo, que é aquilo outro. Você fala assim: mas será que essa pessoa saiu mesmo? Parece que ela tem prazer de falar quem ela era, o que ela fazia, o que ela tinha. Amém? Então Israel está desperdiçando o maná e começa a desejar a comida do Egito. Ou seja, eles não estavam passando fome. Só que aquela vidinha com maná, ela parece que não tinha tempero suficiente, certo? Então, profeticamente, representa pessoas que começam a andar nos caminhos do Senhor, mas começam a desprezar os alimentos espirituais e começam a ter saudade da vida antiga, saudade do Egito, saudade do que fazia, certo? Mesmo sabendo que lá atrás era escravo. Ah, mas lá atrás eu era assim, eu era assado. Olha, lá atrás, meu Deus, gente, mas lá atrás você era cativo. Lá atrás, se você morresse, você ia pro inferno. Lá atrás, você era cativo. Lá atrás, você era uma marionete do diabo. Amém? Então, fala: Senhor, eu não vou mais romantizar o cativeiro da onde eu saí. Eu não vou mais romantizar a minha vida no Egito. Era terrível. Então, para de começar a ver sabor na comida que Satanás te oferecia antes. Para de ver sabor e começa a falar: Senhor, me ajuda a me alimentar do verdadeiro alimento espiritual. Amém? E por que esse povo começou a ter saudade do Egito? Porque eles, gente, o tal da ingratidão é mais ou menos assim. Talvez já aconteceu com você. Você ajuda as pessoas e elas estão ali. Mas no dia que você fala não, você vira a pior pessoa do mundo. No dia que você perde a utilidade para alguém, ou no dia essa pessoa te descarta e você não serve mais para ela. Então, mais ou menos estava acontecendo isso com o pessoal do maná. Eles, só tem esse maná, só tem essa comida, todo dia a mesma coisa. Mas aí eles esqueceram que Deus tinha tirado eles com a mão forte do Egito. Eles saíram debaixo do despojo. Eles saíram debaixo de uma mão poderosa. Eles esqueceram de toda a provisão que Deus tinha feito e até ali a roupa deles não gastava. E, queridos, já era tanta coisa que Deus estava fazendo. Era tanta coisa que Deus estava fazendo. Tanta coisa que Deus estava fazendo. Eles esqueceram, tá? Então não romantize o lugar da onde Deus te tirou. Se Deus te tirou é cativeiro. Se Deus te tirou é cativeiro. Então, quem perde o prazer pela presença, tá? Começa a alimentar o quê? Os desejos carnais. A saudade dos desejos lá atrás. Dos desejos carnais. E aí a gente
né? Talvez fique ingrato. Porque você fala, nossa, Deus, lá atrás eu tinha isso, eu tinha aquilo, não me faltava nada. Mas agora eu tô na tua presença, estou passando por esse perrengue e por esse outro. Mas você não é mais escravo. Mas você não tá mais lá nos cativeiros que o diabo te mantinha. Então valorize diariamente o maná que Deus tem liberado sobre a sua vida. Valorize a liberdade que você tem hoje. E o problema é que a ingratidão faz a gente distorcer a memória dos milagres. Olha só quantos milagres tinha na sua vida. Quantos milagres Deus já fez na sua vida. E aí uma circunstância difícil apaga tudo. Faz você esquecer de tudo. Amém? Querido, se tem uma coisa que para mim é terrível, é o tal da pessoa ingrata. Mas nós não podemos cobrar a gratidão das pessoas. Mas a pessoa que é ingrata pensa numa coisa que é difícil. Né, apóstolo? Mas é igual ele fala. Independente de como as pessoas é para você, não pode mudar quem você é. E nessa jornada de servir a Deus, fazer as coisas certas, nós sempre seremos traídos, caluniados, perseguidos. Nós sempre vamos estar rodeados de pessoas que são cheias de ingratidão. Ingratidão. Amém? Isso vai acontecer sempre. E você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de transbordar. Ah, porque o fulano, Beltrano. É o fulano. A sua essência é outra. Amém? Então Deus, o apóstolo fala isso pra mim, né? Que às vezes eu falo, ai, amor, tô cansada, tá complicado. E aí ele fala, não, amor, mas nós não podemos deixar de fazer, porque eu falo, então tá bom. Glória a Deus que eu tenho na minha vida, né? Porque às vezes a gente é tão cansativo, a mesma história, é a mesmo enredo, só muda o CPF, só muda o cenário, né, amor? Mas é a mesma coisa. Mas faz parte do que? Da caminhada. Faz parte da caminhada. E Deus sempre está nos forjando. Amém? Então, pessoas como as pessoas aqui do deserto, vai ter o tempo todo. Pessoas que têm tudo da parte de Deus. Pessoas que têm tudo e estão reclamando. Só que quando nós estamos nesse lugar de reclamar, de não reconhecer, a mão de Deus pesa também. Você tá vendo aqui? Olha só, gente. A mão de Deus vai pesar. Aqui no final do texto vai falar que a ira do Senhor veio sobre o acampamento. A ira do Senhor veio sobre o acampamento. Aí eu vou falar pra você, por que esse povo é ingrato? Mentalidade. A mentalidade, esse povo não tomou posse da terra prometida. Eles tinham uma mentalidade de escravidão. Queridos, a mentalidade desse povo é uma mentalidade de escravidão. É uma mentalidade de pedinte. Eles queriam receber. Eles queriam receber. Eles queriam ali. Eles não tomaram posse da terra prometida. Amém? Então Deus agora vai derramar o Espírito dele e vai capacitar 70 pessoas para ajudar Moisés. Então, ao separar os 70 anciões, Deus divide sobre eles o Espírito que estava em Moisés. Nós estamos falando de transferência de unção. Então, a obra de Deus, tá? Não é sustentada apenas por um talento, mas Deus está sustentando por uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Então, Deus está levantando o quê? Essas pessoas para ter uma responsabilidade agora sobre o arraial de Israel. E esses líderes, eles vão ter agora visão, eles vão ter agora uma estratégia para ajudar Moisés. A unção não tem tempo e espaço. Nós estamos vendo do Medade, né? Aqui tinha duas pessoas dos 70, Eldade e Medade, não estavam ali, mas eles receberam desse espírito de sabedoria, essa capacitação do Espírito Santo. Para o quê? Para poder ajudar Moisés, certo? Então Deus levanta pessoas para compartilhar as nossas responsabilidades no reino de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus vai capacitar essas pessoas para nos ajudar.
Mas para isso nós temos que ter uma mentalidade de quê? Reino. Porque se a minha mentalidade for só eu faço, só eu consigo, eu vou ser uma centralizadora. E o centralizador, ele vai ter uma estafa emocional. Uma hora ele vai ter um burnout. Uma hora ele pode amar o reino. Uma hora ele não dá conta mais. Por causa da estafa emocional, certo? Então, talvez eu estou falando aqui com pessoas hoje que são centralizadoras. Quem aqui é uma pessoa centralizadora? Você não consegue delegar. Gente, toda vez que eu recebo uma unção sobrenatural, eu passo por uma época de crise. E a minha crise, né? Ela é uma crise para vir para o crescimento. Então eu acabei na conferência. Eu recebi talvez, eu creio, a unção mais violenta de toda a minha vida. E aí vai passando uns dias, a minha cabecinha começa a entrar em pânico, em crise. Por quê? A unção começou a encaixar, a unção começou a se acomodar. Há uma nova visão vindo, há um novo colapso acontecendo dentro de mim. E aí, para haver um start de um novo crescimento, tem que ter agora rupturas. E aí, para ter esse crescimento, eu vou ter que deixar zonas que para mim já eram zonas de conforto. Então, há um colapso emocional sempre. Pelo menos assim acontece comigo. Então eu começo a entrar numa estafa. Amém? Eu começo a entrar numa estafa. Eu começo a entrar, então, há uma unção nova. Há uma expansão nova. Certo? E aí eu começo a entrar numa estafa. Eu começo a entrar num local de, meu Deus, eu preciso crescer. Agora eu preciso romper nessa área, romper nessa. E algumas rupturas dói. Algumas rupturas são posicionamentos difíceis de se tomar. Por quê? Quem está crescendo tem que focar no macro e não mais no micro. O micro você delega. E é exatamente o que Moisés está fazendo. Moisés está pegando as coisas mais importantes para ele tratar, que só ele pode resolver. E ele está delegando aquilo que ele fazia para não tomar tanto tempo dele e para ele focar na proporção do macro. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então, toda vez que nós vamos crescer, nós vamos precisar romper com toda a zona de conforto. Com toda a zona que para você era uma zona tranquila. E aí Deus vai falar assim, você está debaixo de uma nova unção. Você está debaixo de uma nova expansão. Agora eu preciso que você rompa aqui, para mim poder te esticar mais aqui na frente. E a ruptura dói. A ruptura dói, queridos. E em toda ruptura vai ter perca de pessoas. Em toda ruptura vai ter perca não, mas você vai deixar algumas frentes para assumir outras grandes frentes. Amém? Então, qual que é a ruptura que Deus está pedindo para você e você talvez não entendeu? Então, você recebe, eu estou falando aqui no exemplo da unção. Você acabou de receber uma nova unção. A nova unção é um fertilizante. Só que é mais ou menos assim. Deus colocou um fertilizante em você. E aí ele fala assim, olha, o fertilizante está em você, mas para ele funcionar você tem que mudar de terreno. E mudar de terreno é o que dói. Porque mudar de terreno é um movimento que você vai fazer. Para daí o fertilizante que Deus colocou na sua vida poder funcionar de forma correta. Amém? Então, né? Eu sempre observo que a unção vem sobre mim. Ela fica uns dias se encaixando. E aí eu entro em umas crises emocionais no sentido de eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que começar a fazer aquilo, eu vou ter que dar um passo, eu vou ter que fazer outro, eu vou ter que E aí eu tenho que resetar tudo o que eu faço e reconstruir tudo de novo agora dentro dessa nova unção, dentro dessa nova estrutura. E é muito, né?
É muito desafiador isso, porque você fala, meu Deus, eu vou ter que mudar toda a estrutura agora. Eu vou ter que fazer tudo diferente. Eu não posso mais estar só aqui. Eu preciso mudar. Então, a unção faz isso conosco. Então, às vezes você fala assim, o que está acontecendo dentro de mim? Por que eu estou com esse sentimento, né? Ontem nós estávamos até aqui falando. Nós temos que pensar sobre o que nós temos pensado e nós temos que refletir sobre o que nós temos sentido. Então, toda vez que eu entro numa certa crise emocional, que eu entro numa certa estafa, eu falo, Deus, o que você quer realinhar? Então, toda vez que vem uma unção nova sobre nós, Deus vai recalcular a rota. Não que você estivesse na rota errada, mas Deus vai ressignificar. Ele vai falar, bom, algo novo sobre você. E dentro disso que é novo, eu vou te estabelecer mais forte, mais centrado, mais, né? Então, Deus colocou uma unção nova sobre você, então agora tem algo novo. E quando nós vamos crescer, sempre vai ter rupturas. Rupturas de lugares, de costumes, de hábitos, de ambientes. Rupturas. Depois que eu recebi essa unção, a minha sensação é que eu estou indo para um lugar de mais solitude em Deus. Então, é mais ou menos isso. Nossa, parece que eu estou entrando num lugar de mais solitude em Deus. Um lugar de conhecer uma face de Deus que eu ainda não conheço. Parece que tudo está se amoldando para mim entrar num local em Deus que eu ainda não acessei. E de fato é. Mas para isso eu preciso, primeiro, fazer o que Ele está me pedindo. De renunciar a uma frente que toma muito meu tempo para dar esse tempo para Ele. Renunciar a uma área que talvez não tem tanta mais importância para me posicionar por Ele. Então, todas as vezes que Deus quiser trazer crescimento, Ele vai colocar uma unção nova sobre você. Essa unção é um fertilizante, mas para o fertilizante funcionar, você precisa mudar o território. Você precisa mudar. Às vezes Deus vai precisar podar raízes. Deus vai precisar te estabelecer numa nova terra. Eu estou dando exemplos simbólicos, mas você vai ter que mudar de atitude de vida, de mesas ou não mesas. Não, agora não é para você ter comunhão, não é para você estar... Não, agora é para você caminhar mais na solitude. Agora é para você caminhar mais assim ou assado. E assim Deus vai fazendo. Então Deus está capacitando 70 líderes. O que eu aprendo com Moisés? Moisés teve que aprender a delegar. Então nós precisamos falar assim. O que está me saturando? Que eu posso delegar ou passar essa tarefa para alguém. Lógico, tem coisas que é só nós que podemos fazer. A nossa vida espiritual só cabe a nós. Não dá para alguém ter uma vida espiritual. Tem como alguém orar e ter uma vida espiritual por você? Não. Certo? Mas talvez você é um pastor, um líder, e você está cansado, um empresário. Mas porque tem coisas na sua empresa que você podia ter delegado, mas você acha que só você executa bem. Mas você já podia ter treinado alguém para fazer isso. Então, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e falar, peraí, aonde eu estou cansado? Aonde eu estou cansada? Aonde eu estou fadigado? Aonde que eu estou fadigada? Aonde que o que eu posso delegar? E o que só eu posso fazer? Porque o problema de você não delegar é uma hora você está fatando que você não vai querer mais. E o burnout, queridos, acontece burnout espiritual? Sim. Acontece burnout principalmente, né, no trabalho. O burnout é quando você colapsou tanto a sua mente que você já não consegue ver prazer naquilo. E o ato de trabalhar é um gatilho de ansiedade, é um gatilho ruim na sua vida. E ressignificar isso é todo um processo. Amém? Ressignificar um ambiente tóxico, ressignificar é que você saturou tanto, você trabalhou tanto, você exigiu tanto de você que chega uma hora que você não quer mais. E eu vou falar algo aqui pra você. Nós precisamos aprender. O Senhor me afastou de pessoas contaminadas com fogo estranho. Isso é maravilhoso, glória a Jesus por isso. O problema, as pessoas com fogo estranho são mínimas. Elas estão aí, estão.
Mas o pior é as pessoas tóxicas. As pessoas que você tem que estar pisando em ovos. As pessoas que são pessoas complicadas. Pessoas que você tem que tomar cuidado com o que fala. Então, se você está rodeado dessas pessoas, talvez seja porque você atraiu essas pessoas para sua vida. Mas eu te dou uma boa notícia. É hora de você tirar. E é hora de você fazer a pergunta: por que eu atraio na minha vida pessoas tão tóxicas e complicadas? Por que eu vivo atraindo? Será que eu sou uma pessoa tóxica e complicada também? Eu decidi há anos atrás que essas pessoas não convivem comigo e não podem tirar a paz que existe dentro da minha casa. Queridos, não tentem agradar alguém ou satisfazer o ego ou a alma de alguém. Se você sentir que tem alguém que te manipula com palavras, fale na cara dessa pessoa: olha, essa conversa que você está falando para mim é uma forma de você querer me manipular. E eu sou essa pessoa. Se você vir com meia conversa pro meu lado e eu sentir que na sua fala tem uma manipulação, eu vou falar assim: fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sentindo que na sua fala você está tentando me manipular. Isso não funciona comigo. Seja insuportável. Porque se alguém vê que você vê essa pessoa não vai conseguir mais te manipular. Ela vai falar assim: ah, não dá certo fazer isso com essa pessoa. Não dá certo manipular esse fulano. Mas você precisa falar: olha, na minha casa eu tenho paz. E na minha casa eu não quero que ninguém venha para me manipular ou para tentar me fazer coerções, certo? Fala ou não fala, amor? Na tora. Fulano, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu tô sentindo que na sua fala você tá tentando jogar uma coisa na minha cara. Mas isso não funciona comigo, não. Isso só me prova que você realmente não tem maturidade espiritual para conviver dentro da minha casa. Então, eu sou essa pessoa. Certo? Gente, eu lido com... Tem uma novidade para vocês. Eu lido com crises emocionais de pessoas há 10 anos. Eu escuto gente. Então, quando alguém conversa aqui, eu já sei o que essa pessoa tem, qual que é a ferida, o que ela tá querendo dizer, o que ela tá querendo falar. Amém? Só vou trazer uma novidade para vocês. Final de agosto ou começo de setembro, tem uma imersão poderosa que eu vou estar fazendo exatamente sobre esse tipo de confronto, tá? Eu vou trazer essas coisas, ensinar vocês sobre essas questões, tá? Emocionais, vocês lidarem com essas coisas, porque eu acho que é extremamente importante, certo? E, queridos, a pessoa mais odiada é a pessoa que não é manipulada. Por quê? Se você é uma pessoa que não é manipulada, você vai ser odiada, porque as pessoas falam assim: não tem como manipular essa pessoa. Amém? Não tem como manipular essa pessoa. Não tem como, né? Não tem como distorcer, não tem como. E você precisa... E você sabe o que as pessoas mais ficam intrigadas? Quando você consegue enxergar elas. Olha, você tá me falando tudo isso, mas eu consigo ver o que tem aí de trás. E quando você consegue enxergar alguém, e alguém percebeu que você conseguiu enxergar, essa pessoa não consegue mais sustentar um personagem. E tem muita gente do nosso lado sustentando personagem. Como que a gente identifica que alguém está sustentando um personagem? Quando a gente sabe que essa pessoa, ela é uma coisa aqui e ela é outra coisa ali. E aí você fica falando: nossa, mas você tá falando fulano, mas aqui pra mim é uma coisa, é uma pessoa maravilhosa, mas ali ela é dessa forma, ele é desse jeito. Então, tome cuidado com pessoas que estão sustentando um personagem. E qual que é a verdadeira intenção dessa pessoa que está sustentando um personagem pra você? Se ela sustenta um personagem na sua vida, então ela tem uma intenção má. Isso aí é muito perigoso, tá? Se tem alguém sustentando um personagem, na sua frente é uma coisa, atrás é outra. Ela quer algo de você. E aí você tem que tomar mais cuidado. Amém? E, queridos, a intimidade
cuidado com quem você dá intimidade. Aliás, não dê intimidade. Amém? O excesso de intimidade faz as pessoas ferir as cercas do limite. O excesso de intimidade faz as pessoas ferir essa cerca do limite. Então, se deu intimidade, a pessoa começa a ser invasiva. Por que pessoas começam a se intrometer na sua vida? Porque você deu intimidade. Já escutou aquele ditado, dá dinheiro, mas não dá intimidade? Então, as pessoas invadem a sua vida porque você deixou. As pessoas estão se intrometendo e dando opinião, sendo tóxica na sua vida porque você atraiu essas pessoas. Agora a pergunta é, por que eu estou atraindo pessoas assim? Por que eu estou atraindo pessoas assim? Eu vou trazer uma reflexão aqui para você. Hoje, eu quero que vocês entendam o meu nível de maturidade espiritual e de pensamento mais na frente. Eu e o apóstolo somos pessoas que as pessoas querem presentear, as pessoas querem abençoar, as pessoas querem, enfim, as pessoas querem, né, amor? Se a gente estiver numa cidade, vou só dar um exemplo, se eu falar, ai, gente, eu tô indo pra Curitiba, ali vai ter, aparece 12 irmãos, ai, a gente quer abençoar o melhor hotel pra vocês, mais ou menos isso. A gente quer dar o melhor hotel pra vocês, a gente quer, enfim, abençoar vocês, dar um presente pra vocês. E as pessoas são assim, certo? E as pessoas falam assim, olha, quando você for pra tal local, eu quero levar vocês pra passear, eu quero, né? Enfim, as pessoas são assim. E eu sempre pergunto, o que esse presente vai me custar? O que vem por detrás desse presente? O que esse presente vai me custar? E talvez você não faça essa pergunta. Ah, essa pessoa quer me dar isso, essa pessoa quer me dar aquilo, essa pessoa quer fazer isso pra mim. Você já se perguntou o que esse gesto de generosidade vai me custar? E eu pergunto, Deus, o que esse gesto que essa pessoa quer tanto fazer pra mim, pro meu esposo, vai me custar? Se for custar a minha paz, se for custar o meu emocional, eu não quero. Se for me custar. E, queridos, não é nem sobre Balaão, é sobre a pessoa querer te dar algo para ela ter ali acesso a você, para ela vir, às vezes, depositar o lixo dela sobre você naquele momento, para ela, às vezes, foi a forma dela comprar o acesso à sua vida. Então, esse acesso veio por um presente, não por um mérito. Você tá entendendo? Então, eu sempre pergunto, o que esse presente vai me custar? Porque às vezes alguém vem e te dá algo, faz algo pra você, um favor. E talvez você vai ser cativa dessa pessoa a vida toda. Porque essa pessoa fala, olha, quando você mais precisou, eu estava ali. E isso e aquilo outro. Amém? Então, essa é a pergunta. Por que essa pessoa quer fazer isso pra mim? Isso vai custar a minha paz? Isso vai custar o meu tempo? Isso vai me custar o meu emocional? Então, eu sempre faço essa pergunta. Essa pessoa quer fazer tanta coisa pra mim, pro meu esposo. Mas o que isso vai me custar? Qual que é o preço? Ah, não, é melhor a gente ir. É melhor a gente fazer, é melhor a gente. Amém? Gente, o que eu estou... Só que uma pessoa que não tem princípios, que ela tá mais interessada no despojo, ela não pensa dessa forma. Então, quando eu falo o que isso vai me custar o que desgaste, o que vai, né? Então, o que essa pessoa vai exigir de mim, certo? Certo? Né? Porque, gente, às vezes, tem pessoas na vida de vocês, eu vou trazer uma outra conjuntura, tem pessoas servindo vocês, mas elas querem algo em troca. E talvez você ainda não entendeu essa mensagem. Tem gente fazendo as coisas pra vocês, mas eles querem algo em troca. E a pergunta é, o que isso aqui vai me custar? O que eu vou ter que retribuir pra essa pessoa? E será que eu vou poder retribuir? E será que eu vou ter como retribuir? Tá?
Queridos, é uma questão de, por exemplo, o que isso vai te custar? Vou dar um exemplo para você, vai ficar melhor. A apóstola, a senhora, vamos supor, eu quero muito abençoar a senhora está vindo para tal lugar, eu quero muito levar vocês para tal lugar, para passear, eu quero muito dar o hotel aqui para vocês. Aí eu pergunto, o que isso vai me custar? Eu poderia estar só eu e meu esposo, estar descansando, mas eu vou ter que estar ali 2 dias, 3 dias, eu vou ter que... Eu creio que a gente pode ser abençoadores do reino, mas a gente também tem que ter o nosso tempo, certo? Então, o que isso vai me custar? O meu tempo de qualidade com meu esposo. Então, não vale a pena. Isso vai me custar o meu tempo de refrigério, de alma, meu tempo de descanso. Não vale a pena. Se for me custar algo que para mim é mais valioso, não vale a pena. Eu não sei se você conseguiu entender, mas se tem pessoas na sua vida trazendo despojo para você, mas se isso aí vai te custar, ou isso aí, cuidado. Cuidado. Tem pessoas talvez que estão roubando o tempo de vocês e vocês não estão entendendo. Amém? Então, é igual eu falo pra você, tem gente que às vezes quer fazer as coisas pra vocês, mas tá? Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, apóstolo, eu vou te dar uma passagem pra você, o apóstolo, vir pra Europa. Mas chega na Europa, eu não vou poder fazer o que eu quero. Eu vou estar debaixo, às vezes, de uma agenda que a pessoa quer fazer pra mim, porque ela pagou minha passagem. Eu não sei se você consegue entender isso. Uma vez a gente divulgou uma, se você lembra, né? Era um convite para a Europa, só que tinha que ser exclusivo com aquela igreja. Com aquela igreja. A gente não podia ministrar em nenhum outro local. Nem outra igreja. Então é mais ou menos isso. A pessoa quer te fazer algo, a pessoa quer fazer um favor, mas o que isso vai te custar? O que isso vai te custar? Vocês não põem na balança. Vocês não põem na balança o que vai te custar. E eu penso, vai custar o meu tempo com meu esposo, o meu tempo de refrigério? Ah, é muito caro. Isso pra mim é mais valioso que qualquer dinheiro, que qualquer... Enfim. Então nós precisamos o quê? O que isso vai me custar? Porque, queridos, eu quero que vocês entendam que o nosso tempo é a nossa maior moeda. O nosso tempo é a nossa maior moeda. Então, se tá custando a sua família, tem gente roubando o tempo da sua família, que você poderia estar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Você tá sendo roubado por pessoas tóxicas. Então, se tem uma amiga tóxica, mas ela faz tudo pra você, mas ela não sai da sua casa. Então, ela tá roubando a qualidade que você tem de ter liberdade dentro de casa com a sua família. Você não entendeu isso, não? Eu tô trazendo aqui em outra conjuntura. Eu tenho uma pessoa, ela é uma pessoa complicada, mas ela me ajuda, faz isso e aquilo. Mas a pessoa não te dá liberdade. A pessoa tá o tempo todo em cima de você, certo? Então, é isso que eu estou falando pra você. Então, o que vai te custar as coisas que as pessoas estão fazendo? E às vezes não é presente, é serviço. As pessoas estão servindo você, mas o que vai te custar? O que vai te custar? Então, muito cuidado com o que você está fazendo sobre dar intimidade, tá? Eu estou escrevendo algo poderoso, tá? Que vai ser, eu não vou falar o nome ainda, mas vai ser lançado daqui uns dias. Vai ser, né? Provavelmente essa imersão vai ser ou final de agosto ou começo de setembro. E eu vou falar sobre isso, sobre essas coisas que vocês têm que aprender. Sempre refletir. Por que essa pessoa tá tão generosa? O que isso vai me custar? Gente, porque às vezes vocês, né, estão se sentindo amados. Mas qual que é o preço disso daí? O que essa pessoa vai exigir de você ali na frente? E às vezes porque você se sente em dívida, porque essa pessoa te fez isso, ou te ajudou naquilo. É ou não é assim? Tá? É ou não é assim? É forte ou não é? Então eu quero que vocês comecem a refletir sobre isso. O que vai te custar a gentileza de pessoas difíceis que estão aí na sua vida? Então, tudo isso é sobre alma, é sobre posicionamento, tá?
Então, Deus, ele pode, né, conceder o que você pede. Deus pode te dar tudo o que você pede, certo? Mas você não pode ser ingrato, você não pode, né? Você não pode fazer as coisas com essa ingratidão que o povo de Israel fazia. O povo de Israel estava debaixo de bênção todo dia, o maná caindo, as codornizes, né? Então, eles estavam ali reclamando. Então, não troque a soberania de Deus, a vontade de Deus pelos seus desejos carnais, certo? Então, o que Deus quer para minha vida agora? Esse tempo é um deserto, mas nesse deserto Deus está me abençoando, tem maná todo dia. Não desejo voltar para o Egito. Não desejo voltar para o Egito. Gente, a reclamação é um atraso para você prosperar. Quem reclama não prospera. Coloca essa frase como um jargão: quem reclama não prospera. Quem reclama, minha mãe falava, né? Quem reclama, aí a gente sofre. Nós não podemos reclamar. Não está do jeito que você quer, glorifica a Deus, porque existem pessoas que estão numa situação pior. Amém? Muito pior. Então eu quero que vocês hoje comecem a refletir sobre tudo isso que nós estamos conversando. Reflita sobre o que você sente, reflita sobre o que você pensa. Então, muitas vezes a gente tem sentimentos, né? Sentimentos. Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô angustiada? Por que eu estou... Por que eu tô me sentindo assim? Então, tem algo que não tá certo. Então, a gente precisa falar, aonde que tá a raiz disso que não tá certo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E muitas vezes é Deus tentando trazer um crescimento sobre a sua vida. Um crescimento abrupto sobre a tua vida, mas você vai ter que ter rupturas. Então, agora, depois, né, que a gente passou pela conferência, recebeu uma unção avassaladora, a unção está trabalhando dentro de você. E agora agora Deus vai começar a fazer rupturas, novos posicionamentos. Então, de tempo em tempo, você parece que faz um reset, tem novos posicionamentos, vai ter uma nova forma de agir na sua empresa, agir no seu casamento, agir em tal área. É a unção nova que entrou. E a unção, ela precisa ser, né, manifesta. Então, para ser manifesta, ela vai ser manifesta em cada área de um jeito diferente. Amém? O jejum vai começar dia 1º de agosto e vai ser sobrenatural. Amém? Assim que eu tiver o PDF para vocês, deixa eu ver aqui. Gente, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer assim. Eu não vou prometer para vocês que eu vou escrever o PDF agora, porque, gente, eu tô viajando. É complicado, né? Tô com família. Mas até eu quero fazer a live terça-feira da semana que vem. E aí, provavelmente, eu já tenho para vocês o PDF. E dia 1º de agosto a gente já vai começar com tudo. Amém? Certo? Então, a gente vai começar o jejum dia 1º de agosto e vai terminar ele dia 20. Dia 20, na verdade, nós vamos terminar ele para começar o jejum de Yom Kippur. Aqueles que fazem Yom Kippur. Se você não faz o jejum de Yom Kippur, amém, glória a Deus. Então, segue a sua vida normal, termina no dia 20. Mas você que entende sobre o jejum de Yom Kippur, eu vou explicar também para vocês, tá? Glória a Deus. Então, queridos, esse é o devocional de hoje, tá? Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Amo vocês.